Quero saudar a toda a igreja, os amados irmãos e nossos queridos ouvintes e telespectadores que estejam acompanhando esta mensagem através das redes sociais. E queremos agradecer a Deus este momento e esta oportunidade, e para isso nós iremos orar. Nosso Deus, estamos diante de Ti, neste dia que Tu fizeste para nós Te adorarmos, este dia que Tu fizeste para nos alegrarmos e nos regozijarmos na Tua presença. Senhor, estamos diante de Ti, expostos à Tua palavra, que ela possa trazer, Senhor, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, ela nos possa guiar, Senhor, no nosso proceder. Senhor amado, fala conosco. Este ano está terminando e Tu sabes, Senhor, de que maneira foi, Tu sabes o que aconteceu, Tu sabes, Senhor, por onde tens guiado o Teu povo, e nós Te damos graças porque no meio a toda a dificuldade Tu nos deste vitória e estamos neste lugar para glorificar o Teu nome. E sabendo que Tu foste conosco até hoje, Tu serás conosco até o dia glorioso e para toda a eternidade, como tens prometido na Tua palavra. E estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Guarda-nos e protege a Tua igreja. Guarda, Senhor, esta nação, na qual tens colocado o Teu povo também, para ser como astros neste mundo, Senhor. Abençoe e guarda, nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, está terminando, e com certeza quando os irmãos ouvirem esta palavra, esta mensagem, estaremos no limiar de um novo ano. Se chegaremos lá, precisamos ser sábios, como o Tiago nos recomenda. Se Deus quiser, chegaremos a 2021, na Sua graça, no Seu amor, na Sua compaixão e nas Suas misericórdias. Mas, enquanto estamos no ano 2020, precisamos tecer algumas considerações à palavra do Senhor, e eu peço a atenção dos amados irmãos à passagem que servirá de lema, que se Deus assim o permitir e nós entrarmos no ano 2021, esta passagem servirá do nosso lema, o lema da igreja local a qual nós pertencemos. Nós temos como lema para o ano 2021 este Evangelho do Reino, que é uma passagem que mostra as palavras de Jesus, e está escrito em Marcos, capítulo 24 e verso 14, em que Jesus disse: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Deste versículo, destas palavras, nós extraímos esta frase: este Evangelho do Reino. E dissemos que seria o nosso lema, não o nosso tema. Porque eu gostaria muito de, nesta mensagem, eu gostaria muito de destrinçar, de definir que tema é um assunto que deve ser abordado, e lema é uma norma de procedimento. É mais do que um assunto, é uma norma de procedimento, uma regra de procedimento. E é acerca disso que nós iremos falar. Quando Jesus disse este Evangelho do Reino, nestas poucas palavras,
encerra coisas gloriosas, coisas maravilhosas, que com certeza não será em 30 minutos, ou mesmo que fosse 1 hora, nós podermos falar de tudo acerca do que está encerrado nestas palavras de Jesus. Este Evangelho do Reino. Creio que os irmãos já abriram a palavra, é em Mateus 24, 14. Está num contexto, esta passagem está num contexto de palavras de Jesus palavras proféticas, acerca de acontecimentos que teriam lugar nos últimos dias antes da sua vinda para buscar a sua igreja. Então, gostaria de falar de 4 focos destas palavras. São 3 desses focos que Jesus fala aqui, estão implícitos na própria palavra. E um está, eu queria dizer que 3 estão explícitos na palavra e um está implícito. Então, Jesus fala sobre palavras proféticas, primeiro. Jesus fala também sobre a missão da igreja. Jesus fala sobre a qualificação desse evangelho e Jesus fala como a igreja deve estar preparada para estas palavras que ele fala aqui. Primeiro, é uma questão profética. Jesus prediz um acontecimento que terá lugar antes da sua vinda para buscar a sua igreja. Jesus está profetizando. Ele está dizendo que antes que eu venha para buscar a minha igreja, a minha noiva, o Evangelho do Reino, este Evangelho do Reino, será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Jesus está dizendo isso aos seus discípulos. Ele está falando sobre o Evangelho do Reino que será pregado em tempos finais, antes da sua vinda, antes do arrebatamento da igreja. Mas também, ao mesmo tempo, ele está dando a missão, ou está reforçando a missão da sua igreja. Ele falou isso em Mateus 28, a célebre passagem de Mateus 28, quando ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Está reforçado nesta passagem aqui, em Mateus 24, antes de Jesus falar Mateus 28, ele está dizendo que este Evangelho será pregado. E a pergunta lógica seria: pregado por quem? Sabemos que foi dada a incumbência da magna tarefa de pregar o Evangelho, foi dada à sua igreja, foi dada ao seu povo, foi dada à sua noiva pregar o Evangelho. Então é uma palavra profética, porque Jesus está predizendo os últimos acontecimentos antes da sua vinda. É uma palavra missionária também, porque Jesus está dizendo que o Evangelho será pregado, e é uma palavra para a igreja, porque quem vai pregar o Evangelho será a igreja do Senhor. Ela é responsável de pregar este Evangelho. Mas também Jesus está qualificando esse Evangelho. Não é um Evangelho qualquer, é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é o Evangelho. Serão as boas novas pregadas, será do Reino. As boas novas do Reino. E isto faz uma diferença muito grande. Falar do Evangelho, iremos ver isso como nas palavras do apóstolo Paulo. Mas Jesus qualifica esse Evangelho. Não é o Evangelho de uma denominação. Nenhuma denominação, por maior que seja, por mais alcance que tenha tido, nenhuma denominação, eu repito, pode alvorar a si, chamar a si este Evangelho. Este Evangelho não pertence a uma denominação. Este Evangelho não pertence a um pastorado. Não é uma questão pessoal.
Este evangelho não é uma ideia. Este evangelho não pertence a uma instituição eclesiástica. Este evangelho está qualificado por Jesus. É o evangelho do reino. E esse reino está entre nós, nas palavras de Jesus, nas palavras de João Batista, e Jesus também falou que o reino está entre nós, o reino é chegado. Então precisamos entender que Jesus está a qualificar, está a dar uma qualificação a esse evangelho. Eu digo, não é um evangelho qualquer, é o evangelho do reino. E em quarto aspecto, há uma questão que está implícita, porque está no contexto desta passagem, que é a preparação da igreja para esses dias que chegarão, em que Jesus está predizendo que o evangelho será pregado em todo o mundo, em todas as nações, e Jesus falou e pediu à sua igreja, ao seu povo, aos seus filhos. E no versículo 13, o versículo anterior, diz assim: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E depois Jesus passa a dizer, e este evangelho do reino será pregado. Mas há esta responsabilização, há esta palavra dita para nós, dita para o povo de Deus: aquele que perseverar até ao fim será salvo. Precisamos estar preparados para a vinda do Senhor, e graças a Deus há uma tarefa para fazer. Não esperamos na ociosidade, mas esperamos comissionados para pregar o evangelho do reino. E são duas palavras que eu gostaria de separá-las para depois juntá-las de novo. É o evangelho. E quando nós falamos do evangelho, com certeza que é uma palavra só usada, ainda que possamos entender o evangelho ainda no Antigo Testamento. É evangelho, por exemplo, Gênesis 3,15 é evangelho, porque a serpente ferirá o calcanhar, mas aquele varão que virá de mulher, referindo-se a Jesus, vai pisar a cabeça da serpente. Isso é uma revelação evangélica, vamos dizer assim, do evangelho no Novo Testamento. Mas a palavra evangelho só é mencionada no Novo Testamento, e 101 vezes esta palavra é mencionada no Novo Testamento. E temos a palavra reino, que eu tirei do Antigo Testamento para não falar sobre o reino de Deus, o reino dos céus no Antigo Testamento. Só no Novo Testamento, 151 vezes no Novo Testamento, quando se trata deste reino que chegou na dispensação neotestamentária, quando este reino chega com a entrada triunfal de Jesus neste mundo, a palavra de Deus menciona mais de 150 vezes a palavra reino. Estas duas palavras deverão ser aqui separadas, mas depois elas se unirão de novo, fazendo questão das próprias palavras de Jesus. Este evangelho do reino será pregado. Era Jesus que estava pregando este evangelho. A palavra de Deus diz em Mateus 4:23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Primeira vez que é mencionado o evangelho do reino nas Sagradas Escrituras, Mateus 4:23. Era Jesus que estava ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a primeira vez que o reino é mencionado,
Eu aqui disse e mencionei a primeira vez que o Evangelho é mencionado. A primeira vez que o reino é mencionado, não esqueçamos da referência inicial, é o Evangelho do reino, e são duas palavras, são duas questões, vou dizer assim, que não podem ser desassociadas. O Evangelho do reino, porque é disso que estamos falando aqui. É disso que Jesus pregava. Eram as boas novas que Jesus pregava. Não era só o Evangelho, não eram só boas novas, mas era o Evangelho do reino, as boas novas do reino. E a primeira vez que o reino é mencionado foi o seu primo João, que o faz quando pregava o arrependimento nas margens do Rio Jordão. Está escrito assim em Marcos capítulo 3 e verso 2, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E precisamos entender que quando João Batista está dizendo que é chegado o reino dos céus, ele está conectando em sua mente, em seu espírito, ele está conectando este Evangelho, ele está conectando este reino à chegada de Jesus, à chegada de Cristo. Ele sabia que não era por ele que o reino chegava, mas que o reino chegaria por aquele a quem ele estava anunciando. Por isso ele usou essas palavras no capítulo 3 de Mateus. Eu disse capítulo 3 de Mateus, versículo 2, onde João diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No versículo a seguir, ele usa as palavras do profeta Isaías para se referir a Jesus, para se referir à entrada deste reino através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E João usa as palavras de Isaías em Mateus 3:3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto. Era ele mesmo. Preparai o caminho do Senhor. Quem era o Senhor? Jesus. Quem era a voz que clamava no deserto? João. Quem era o Senhor profetizado por Isaías que iria introduzir este reino? Era o Senhor Jesus. Endireitai as suas veredas. Endireitai as suas veredas. João confirma isso em Mateus capítulo 3, verso 11. João diz assim: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atenção, amados, iremos ver dentro em breve a questão da ligação que o Evangelho tem ao Espírito Santo, ao batismo com o Espírito Santo. Este Evangelho do reino, a pergunta é: existem outros? Sim, existem. Paulo sente necessidade de que deveria não só pregar o Evangelho, ele fala do Evangelho centenas de vezes. Paulo fala acerca do Evangelho, e ele sabe, e ele tem essa convicção que não deve pregar só o Evangelho, mas especificar que Evangelho é o que ele prega. E nesta especificação é que vem a nossa salvação ou a perdição do mundo. E Paulo sabia que se o Evangelho não for este, ele não trará salvação, mas fará com que os homens se percam. Mas, por isso Paulo diz: mas ainda que nós mesmos, em Gálatas 1 e verso 8, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho. Paulo tem consciência de que existe outro evangelho. Eu diria outros evangelhos. Além do que já vos tenho anunciado, seja falso, seja anátema. Ele especifica qual é o evangelho. Precisa ser o evangelho do reino
de Deus. O Evangelho que vos leva, olhem a especificação, a qualificação deste Evangelho de Paulo. É o Evangelho que vos leva a sermos selados pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1, verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra, começa aqui, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho do Reino é a palavra da verdade, a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, o Evangelho que salva, as boas novas que salvam, as boas novas que libertam, as boas novas que restauram. Esse é o Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação, a palavra da verdade. E tendo nele também crendo nesse Evangelho, Paulo escreve: vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Evangelho do Reino, ou a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, salva, restaura, mas este pormenor é importantíssimo, e pelo qual vocês, tendo crido nele, foram selados com o Espírito Santo da promessa. É um exame que devemos fazer de nós mesmos como membros do corpo de Cristo, como filhos de Deus, se na verdade o Evangelho da nossa salvação, se a palavra que recebemos foi a palavra da verdade que provocou esta ação do Espírito Santo em nós, vindo para nos selar. Não se pode separar o Evangelho do Reino. Por isso é que está dito Evangelho do Reino. Qual o Evangelho verdadeiro? 1 de Coríntios, Paulo menciona qual é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro é aquele que vos notifico, diz Paulo. Eu vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Verso 2. Estou lendo 1 Coríntios 15, verso 2. Pelo qual Evangelho do Reino, a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, com certeza, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal qual como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Verso 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Paulo passa a clarificar, Paulo passa a esclarecer, Paulo passa a mencionar que Evangelho do Reino é este. O Evangelho do Reino que tem uma pessoa como seu centro, não uma igreja, não um pastorado. Tem como seu centro uma pessoa. E Paulo passa a esclarecer que Evangelho é este. Cristo morreu pelos nossos pecados. E ele volta ao Evangelho. Ele volta às Escrituras. Todas as Escrituras. Todas. Incluindo velho-testamentárias ou antigo-testamentárias e neotestamentárias. Todas as Escrituras dizem que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo, foi sepultado. Está escrito nas Escrituras que ele seria sepultado. Mas também está escrito nas Escrituras e é pregado neste Evangelho do Reino que ele não veria corrupção, mas que ao terceiro dia ressuscitaria também segundo as Escrituras. Glória seja dada ao nome do Senhor. Está definido o Evangelho. Está definido o Evangelho pelo apóstolo Paulo. Ao pregarmos o Evangelho, as características do Evangelho estão aqui, exaradas nas Escrituras,
para serem pregadas desta forma. Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Sob o reino, porque é o Evangelho do reino, sob o reino, Paulo afirma que este reino, em Romanos 14:17, diz o que não é este reino. Eu não preciso dizer o que não é o reino. Nós queremos dar importância àquilo que o reino é. E Paulo frisa o que é este reino. Quando o Evangelho está pregado, o Evangelho do reino está pregado, não só pregamos o Evangelho que já vimos o que é, esse Evangelho, está caracterizado nas Escrituras que Evangelho é esse, e ao entrarmos neste ano, se Deus assim o permitir, tenhamos, amados, queridos e amados irmãos, tenhamos em consciência quando a nossa boca se abre para falar das grandezas do reino de Deus, que possamos ter consciência deste Evangelho. O que estamos falando? E eu disse que não é tema, é lema. Qual o nosso procedimento? A que procedimento é que o Evangelho nos leva? Que tipo de homens somos? Que atitude nós temos quando a nossa boca se abre para falar sobre as grandezas do reino de Deus e destas boas novas? Paulo diz, como eu frisei, os irmãos podem ler o que não é o reino, mas Paulo frisa aspectos tão importantes do que é o reino. E ao mesmo tempo que a palavra é pregada, o Evangelho é pregado, este reino está presente. Ele está presente. Um reino de justiça, ou um reino de equidade, um reino sem acepções, um reino em que todo homem, toda a criatura de Deus tem entrada nele, sem acepções, sem raças. Por isso é que ele vai ser pregado a todas as nações, a todas as tribos, a todas as línguas, a todos os povos. Não há acepção. Não há acepção para quem este Evangelho é pregado. Não há acepção para quem prega este Evangelho. Deus não acepciona ninguém, nem aqueles a quem o Evangelho alcançará, nem aqueles a quem Deus chama para pregar o Evangelho. Não há acepção. Gregos e judeus, escravos e livres, todos pregarão o Evangelho e todos têm a possibilidade de serem salvos, regenerados, resgatados da sua vã maneira de viver. É um reino de justiça. Por isso é que nós dizemos a entrada de Jesus neste mundo não foi o governo romano, não foram os judeus, foi a entrada de Jesus neste mundo, trazendo para nós este reino que trouxe o verdadeiro sentido da justiça, o verdadeiro sentido da equidade, do equilíbrio entre as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É um reino de justiça. É um reino de paz. É um reino de alegria no Espírito Santo. E é um reino de poder também. Como veremos Paulo frisar isso. Eu repito, é um reino de justiça. Não é uma simples pregação. Não é uma simples pregação. É um viver. Por isso é que é lema. Ele é um viver, é um procedimento. Andar em justiça é pedido a todos nós. Andar em paz, tendo paz com todos os homens. A alegria do Senhor é a nossa força. Força de viver a alegria do Senhor. No Espírito Santo. O Espírito Santo é a virtude de Deus sobre a igreja. Na igreja é também um reino de poder. Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios 4:20, Paulo diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Por isso eu fiz este acréscimo da palavra poder,
porque Paulo menciona isso. O reino de Deus não são palavras, mas manifestação de poder. Se é reino, tem um rei. Jesus Cristo, Ele é o rei desse reino. Apocalipse 19:16 diz: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Um reino tem um rei. O rei deste reino é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Em Hebreus capítulo 1, verso 8, diz assim a palavra do Senhor: mas do Filho Jesus Cristo, diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, cetro de justiça, cetro de equidade é o cetro do teu reino, é um reino de justiça. Hebreus 1:8. Mas se tem um rei, tem um reinado. Diz Daniel capítulo 4, verso 3, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Tem um rei, tem um reinado, mas tem uma constituição. Este reino tem uma constituição, tem uma lei magna que a devemos obedecer com prazer, porque ela é maravilhosa. Ela está acima de todas as leis feitas pelos homens. São as Escrituras Sagradas. É a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Em 2 Timóteo 3,16, Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e esta é a constituição deste reino. Nada mais além das Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Tem um território. Qual é o território deste reino? Não há reino sem território. Tem território, sim. O céu e a terra são o território desse reino. Ele já está implantado na terra. Jesus disse, a palavra de Deus disse: é chegado o reino a vós. O reino chegou a vocês. Mas é um reino que terá a sua continuidade no céu dos céus, na glória eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus assim, Salmo 89 e verso 11: teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundastes. Quando o salmista diz teus são, é propriedade, não só criação, mas propriedade. Ele é criador e é dono. Mas também tem um povo, a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, a sua igreja. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim a Escritura: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes. É evangelho do reino. É o evangelho do reino. Anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E terminamos, amados, falando de nós mesmos, da nossa atitude, a atitude do povo de Deus, a atitude desta nação, desta geração eleita, deste sacerdócio real, desta nação santa. Qual a atitude deste povo adquirido perante o evangelho do reino? A palavra de Deus nos mostra que a nossa atitude deve ser uma atitude de humildade perante a grandeza, perante a soberania, perante a dimensão da graça deste evangelho. Não esqueçam,
Este Evangelho é para a salvação de todo aquele que crê. Este Evangelho nos faz penetrar na vida eterna. Este Evangelho pregado, ele é a causa do perdão dos nossos pecados. O poder deste Evangelho nos faz pregadores humildes, nos faz mensageiros privilegiados. Esta é a nossa atitude, a atitude de humildade e de quem recebeu um privilégio. A atitude, porque estamos perante o poder de Deus, o poder deste Evangelho. Romanos 1,16, Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder, mas também pelo alcance. Devemos ter uma atitude correta, certa, amados, do alcance deste Evangelho. Abramos a nossa mente, é o Evangelho do Reino, o alcance dele, a humildade que devemos ter ao pregá-lo. Sentir este privilégio como uma oportunidade ímpar de fazermos parte dele. Pelo poder que este Evangelho tem de mudar pessoas, de transportá-las para a vida eterna. Mas pelo seu alcance não está limitado à minha casa, não está limitado ao meu bairro, não está limitado ao meu distrito, à minha cidade, não está limitado à minha nação. Todos os povos, todas as tribos, todas as nações, todas as línguas. Mateus 24,14. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Abra a sua mente, amado. Tu que és reino já pertences ao reino. Tu que já és geração eleita, tu que já és povo adquirido. Abra a tua mente e olha. Mas eu irei a esse mundo inteiro. Podes ir-se, Senhora, não só fisicamente, e se não o puderes, tu podes ir quando dobras os teus joelhos e oras ao Senhor e dizes: Senhor, lembra-te daqueles que não estão salvos ainda. Nós podemos alcançá-lo, seja fisicamente, seja no espírito, seja contribuindo, como nós já falamos. Podemos alcançar almas indo, podemos alcançar almas enviando, podemos alcançar almas contribuindo, podemos alcançar almas orando também. Louvado seja o nome do Senhor. Pelos seus efeitos. Nós precisamos ter a atitude certa, porque este Evangelho pregado tem os seus efeitos. Faz dos fracos fortes. Faz acontecer coisas do nada. Joel, capítulo 3, verso 10, diz: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, por este Evangelho, o fraco pode dizer: eu sou forte. Pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho, pelo privilégio de receber este Evangelho, pela graça deste Evangelho, pela salvação deste Evangelho, o efeito no fraco, ele pode dizer: eu sou forte. 1 Coríntios 1,27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, através do Evangelho. Creia no poder do Evangelho. Creia no alcance do Evangelho. E creia nos efeitos que este Evangelho tem na vida daqueles que são alcançados por ele. E sinta-se privilegiado por poder ser um mensageiro deste Evangelho. Que para este novo ano, amados e queridos irmãos, seja o nosso lema, não só pregar o Evangelho, mas perceber o que ele é. Não só pregar o Evangelho, mas viver acerca do que o Evangelho prega, acerca do que o Evangelho é. Nós não pregamos só o Evangelho,
O Evangelho nos prega a nós. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho tem uma mensagem para nós. Vivamos em conformidade com o Evangelho. E eu termino dizendo as palavras de Jesus. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Que Deus ricamente possa abençoar a sua igreja. Senhor, glorificamos o teu nome nesta hora em que nos permite, Senhor, por tua vontade, transitar de um ano para outro. E que, na verdade, Senhor, este Evangelho do Reino, ao qual tu nos chamaste, para o qual, Senhor, tu tens transportado as nossas vidas. Nós que vivíamos, Senhor, na nossa vã maneira de viver. Mas agora, pelo Evangelho do Reino, temos, Senhor, um Rei. Temos um reino. Temos uma Constituição, temos uma lei, Senhor. E somos um povo. E temos, Senhor, a terra e os céus para proclamar na terra o Evangelho e viver, Senhor, o que pregamos na terra para toda a eternidade no céu. Por isso, Senhor, te agradecemos este privilégio. Abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo, Senhor, nesta transição. Abençoa a nação de Moçambique, na qual tu nos tens colocado. Ó Deus, salva esta nação, salva este povo, em nome de Jesus. Ó Deus, vem para tratar daquilo que é impossível para os homens. Vem glorificar o teu nome, Senhor, e faz-nos viver uma vida de santidade, de perseverança na tua presença, para que quando tu voltares, possas encontrar teu povo preparado na tua presença. Assim eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os amados irmãos. Amém.